noite, em nome de Jesus. Amém. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, meus amados irmãos, aleluia. Meu pastor Ionan, eu não sei a senhora, mas todas as vezes que esse convite vem, misericórdia, Jesus, é uma tremedeira. Falei, Jesus, amém, glórias a Deus, amém. Abra comigo suas Bíblias, aleluia, Juízes, capítulo 6, glórias a Deus, aleluia. Juízes, capítulo 6, louvado seja o nome do Senhor. Quando veio o convite, aleluia, instantaneamente comecei, Senhor, por onde, para onde, o que, quem, para quê, que hora. Aí o Senhor propôs colocar em nosso coração essa passagem bastante conhecida da amada igreja, mas aprove a Deus, aleluia, nesta noite, chamar a minha e a sua atenção para algo, não sei o que ainda, mas creio que Deus vai revelar para mim e para você em nome de Jesus. Juízes capítulo 6 nos diz assim a palavra do Senhor, a partir do versículo 1. Porém os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os deu na mão dos medianitas por 7 anos. E prevalecendo a mão dos medianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos medianitas, as covas que estão nos montes, e as cavernas, e as fortificações. Porque, glórias a Deus, porque sucedia que, semeando Israel, subiam os medianitas e os amalequitas, e também os do oriente contra eles subiam, e punham-se contra eles em campo, e destruíam a novidade da terra, até chegarem a Gaza, e não deixavam mantimento em Israel, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos, porque subiam com os seus gados e tendas, e vinham como gafanhotos em tanta multidão que não se podiam contar, nem a eles, nem os seus camelos, e entravam na terra para a destruir. Assim Israel empobreceu muito pela presença dos medianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Podem se assentar em nome de Jesus. Glórias a Deus. Amados, aleluia. Como já se foi falado, é uma palavra bastante conhecida, mas eu quero chamar a minha, a sua atenção nessa noite, sabe para quê, amado? Porque, aleluia, que às vezes, ou no decorrer do mês inteiro, meu pastor Nazaré, a mesma palavra se repete. A mesma palavra, já foi terça, já foi quinta, já foi domingo, a mesma palavra da semana que vem. Aí você diz assim, mas por que está se repetindo? Quero chamar a minha, a sua atenção, sabe para quê, amado? É para que para mim e você nos posicionar para levar para aquele que está precisando. Aleluia. Para levar para aquele que está precisando de ouvir uma palavra. E essa palavra está chegando no seu coração e você vai dizer assim, ó, a mesma palavra. Aí o Espírito Santo vai dizer para você, é a mesma palavra, porque teu vizinho está precisando. Porque teu amigo, teu colega de trabalho está precisando. Enquanto você não liberar essa palavra que está sendo transmitida para você, ela vai ser repetida. Ela vai se repetir na sua vida. Até você fazer o quê? Obedecer ao Senhor dos exércitos em nome de Jesus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Amados, como já bem falamos, estamos diante de uma palavra, amado, que chama a minha e a sua atenção. Gideão sendo o 5º juiz da história de Israel. Gideão, amado, entra na história, um homem, segundo a história, segundo a Bíblia, vai nos dizer que era um homem simples, era um homem humilde, era um homem pequeno de todas as formas, até na estatura era um homem pequeno.
Mas todavia, desde já eu quero chamar a minha atenção desta noite, que Deus não levanta o grande, Deus levanta o pequeno e faz dele grande na terra, para o louvor da glória dele. Você e eu precisamos entender e estar pronto para obedecer ao chamado de Deus que tem na minha e na tua vida. Precisamos ser obedientes. Ah, mas eu sou pequeno, eu não sei escrever. Ei, aquele que te chamou é fiel para te capacitar aonde quer que você vá. O que é necessário, o que é preciso é fazer você dizer: Senhor, eis-me aqui. Senhor, eis-me aqui. O nosso pastor aqui, ele aprendeu algo, creio eu, que desde a época ele se tornou-se evangélico e se converteu ao Senhor. O que é que ele sempre fala aqui para nós aqui no decorrer dos 8 anos que a gente conhece ele aqui? É que ele diz que todos os dias: Senhor, nas suas orações, se preciso for, me usa nem que seja para uma pessoa. Aonde eu for, se eu estou no mercado, me usa. Se eu vou no cinema, curtir o momento, mas se for da tua vontade, me usa. Se eu vou no McDonald's, seja onde for, Senhor, que seja feita a tua vontade. E será, amado, que eu e você temos feito isso? Ou será que eu e você temos falado é do pastor esse compromisso, é das pastoras esse compromisso? E aí? Só que cuidado, tá? Cuidado, porque as pastoras, o pastor tem recebido as promessas de Deus sendo concretizadas na vida deles, porque tem obedecido ao chamado de Deus. E você não tem recebido por que ainda? O porquê que a concretização das promessas sobre a sua vida não tem acontecido? Uma reflexão. Louvado seja o nome do Senhor. Pois bem, estamos falando, amado, Gideão, quinto juiz de Israel. Para as mulheres aí, ó, não te preocupa que Deus vai te levantar como uma mulher forte, uma mulher guerreira. Quem se lembra da quarta juiz aí de Israel? Quem foi a quarta? Débora. Uma mulher forte, uma mulher temente, uma mulher que buscava quem? A face do Senhor. Entenda isso, amado, que não é a estrutura masculina ou a estrutura feminina, mas é o que o Senhor está, é onde o Senhor está. Não importa a estrutura, o que importa é se o Senhor se faz presente ou não. Aleluia. O Senhor levantou essa mulher e fez grandes coisas. Mas todavia, mas se você pegar durante o reinado, durante Débora julgando, se você pegar o finalzinho do capítulo 5, você vai ver o que acontece no reinado dela. Na época ela era juíza de Israel. Você vai ouvir, a Bíblia vai dizer que a terra ou o povo sossegou-se, teve tranquilidade, teve paz por um tempo determinado. E esse tempo está dito aqui na palavra. E sossegou a terra 40 anos. Porque uma mulher se levantou-se obediente à voz de Deus e proclamou o que o Senhor tinha para o povo deu ouvido, se converteram, se arrependeram dos seus maus caminhos, e a terra ficou sossegada. A terra começou a ficar em paz. A terra, aleluia, teve sua prosperidade. Mas todavia, amado, louvado seja o nome do Senhor. Ao meditar nessa palavra durante o dia, amado, me veio, meu pastor Ionan, a síndrome do sapo. Já ia falar desse lugar aqui, amado. A síndrome do sapo. O nosso pastor de vez em quando fala aqui. Como assim? Se pega um sapo no seu habitat natural, com a sua água no habitat natural, e bota dentro de uma panela e liga o fogo, ele fica onde? Ele fica dentro d'água. E ele vai se adaptando com a quentura até chegar ao ponto de fazer o quê? Ele morre inchado. Mas todavia, se você pegar um sapo e a mesma água do seu habitat, mas todavia, antes de botar esse sapo na água, a água já está fervendo. Quando você coloca um sapo, o que o sapo faz? O sapo pula, ele não fica. E o que isso tem a ver com a palavra? Eu fiz essa pergunta.
fiz essa pergunta também. Tem tudo a ver, amado. Como é que está a nossa caminhada com Cristo? Será que nós estamos nos acomodando? Será que nós estamos entrando na zona de conforto e vivendo que está tudo bem, está tudo normal, e já chega o momento que não vai estar e vai haver morte? E pode acontecer as duas mortes, tanto física como a espiritual. O salvo, está no seu adaptar-se natural, ele vai se adaptando. Cuidado! Nós não fomos chamados para se adaptar com as coisas deste mundo, mas fomos chamados para se adaptar com as coisas celestiais, que são duradouras, que são eternas. Nossa pastora já falou deste lugar, amado, buscarmos as coisas que são do alto. O nosso dia a dia, amado, é muito complicado. Como já foi bem falado aqui, as redes sociais, amado, é muito complicadas. Nos chama muita atenção, nos tira muito o foco, se nós não cuidarmos. E entramos nessa zona, está tudo bem. Israel, amado, com 40 anos. Mas no meio de Israel, os 40 anos, amado, sempre tinha um. Eu vou por aqui. Eu vou fazer isso. Não tem nada a ver. Não tem problema nenhum. Mas todavia, quando chega no capítulo 6, amado, o Senhor vai revelar. Porque, amado, podemos esconder do homem os nossos afazeres, mas de Deus não, amado. Todos os dias, louvado seja o nome do Senhor, eu passo, mas estou procurando fazer igual o salmista, meu pastor Nazaré. Senhor, me perdoa pelos pecados que eu cometi, e pelos aqueles que eu não cometi, e pelos aqueles que eu cometi eu não vi. Porque o Deus sabe o nosso amanhã, amado. E ele já, por ele saber do nosso amanhã, ele já está nos dando o quê? O escape, para quando chegar amanhã, a gente não vai cair, a gente não vai se afastar, a gente não vai se distanciar dele. É por isso, mas que ele chama a nossa atenção de quê? Cuidado. Tem um meme rolando por aí, amado, um pouco antigo, que é o quê? Se está tudo em paz na vida do cristão por 3 dias, está o quê? Tem alguma coisa de errado. Porque o cristão que é cristão, o cristão que é um semi-cristo de Deus na terra, um cristão que é o verdadeiro adorador, um cristão que é o verdadeiro que, aleluia, intercede pelo seu irmão, um cristão que é aquele que doa o seu amor, como está em 1 Coríntios 13, um cristão que está na brecha, esse cristão, 3 dias para ele, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Por quê? O inimigo, amado, de nossas almas, diz Pedro, amado, ele está ao nosso derredor 24 horas querendo nos tragar, querendo, amado, nos tirar do foco. E o foco que o inimigo tem para nossas vidas tirar, amado, não é o bem material, não, mas é principalmente a presença de Deus em nossas vidas. O inimigo está para fazer isso, amado. E ele fez isso aonde? No povo de Israel. O povo de Israel, mas só um pouquinho, não tem nada a ver. Mas aí o que é que houve? Juízes capítulo 6. O Senhor olhou dos altos céus e fez o quê? Deixa vocês comigo. Tem uma sentença sobre as vossas vidas. O quê? 7 anos eu vou entregar vocês por meio de Anita. Vocês vão passar no estreito. Eu estava hoje, falando com a minha digníssima em casa, tinha um louvor lá, aleluia, que foi cantado aqui no domingo passado. Você me leva ao deserto para falar de amor. Falei, meu Deus, eu cheguei para ela, filho, olha o mistério aí, filho, olha, você está entendendo o que você está ouvindo? Deus não te leva para oásis, Deus não te leva para alimentação, Deus não te leva para grandes banquetes. Não, Deus te leva para o deserto. Para quê? Para mostrar que tem amor sobre a tua vida, para mostrar que Ele te ama. E por amor a Israel, o que ele fez? Ele botou Israel para ser castigado. E diz a história bíblica, Juízes capítulo 6, aleluia, que por 7 anos Israel foi oprimida, Israel foi castigada. E quem sabe
Talvez você saiba, talvez eu sei de que do que eu e você estamos passando seja por causa de uma desobediência que deixamos de fazer para Deus. Deus falou para fazer e a gente não quis fazer. Vai para cá, eu não vou para cá. Vai para ali, não, eu vou para lá. Não, não, vou para cá. Aí hoje o que está passando não seja por causa da desobediência. Mas louvado seja o nome do Senhor, amado. O nosso Deus está presente na casa. E Ele diz para mim e para você assim: olha, te arrepende, lembra da onde caíste e volta a fazer as primeiras obras. Te arrepende. Nos arrependemos. Israel, amado, passou por esse processo. E a Bíblia vai nos dizer, amado, que tudo que esse povo fazia, o outro povo vinha e derrubava. Observa, amado, a partir do capítulo 3, do versículo 3, perdão, o povo ia plantar. E bem sabemos como que é uma plantação, amém ou não? Os irmãos sabem o que é uma plantação? Ou os irmãos sabem como é que planta um feijão? Quanto tempo leva um feijão? Alguém se lembra? Alguém sabe? Não. Pois bem, o feijão que se é plantado, amado, leva entre 40 a 60 dias para começar a colher as primeiras baixas maduro, feijão maduro. Amém? O milho já é mais uns 4 para 5 meses. A mandioca para fazer a farinha é entre 1 ano a 1 ano e meio para ter a farinha, uma farinha boa. Tem um tempo. E parece justamente que os medianitas e os amalequitas sabiam desse tempo. Porque Israel plantava hoje. Hoje é 11. 10 de junho. Israel, amalequitas e os medianitas, ano que vem, ou no final do ano, estava lá pastando, arrastando tudo que se encontrava pela frente. Não deixava nada. Não deixava nada. E isso, amado, me faz lembrar, sabe de quê? Eita glória! Deuteronômio 28. Olha aí, amado, que mistério. Deuteronômio 28, quem se lembra dessa passagem? Do versículo 1 ao versículo 14 tem o quê? Alguém sabe? Alguém lembra? Versículo 1 diz o quê, amado? Olha aí que mistério. Glórias a Deus. E será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, eita glória, tendo cuidado de guardar todos os teus mandamentos, que hoje te ordeno, hoje o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, e todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Amado, é para você, não é para mim não, tá? Que eu tenho procurado, em nome de Jesus, é chamar a sua atenção, dar crédito à voz de Deus. Mas Damasceno, Deus não desceu na terra para falar comigo. Ei, ele está usando as pastoras, está usando as missionárias, está usando as oportunidades, está falando contigo, você quer o quê? Ele está falando, dá crédito à voz de Deus. Tem muitas vozes, amado, ao nosso redor. Tem muitas vozes. Tem a voz para quem é casado, da mulher, do marido. Para quem tem filho, tem a voz do filho. Para quem é solteiro, tem a voz dos sentimentos, das emoções. A voz de Deus, a voz do inimigo. Que voz você tem dado crédito? E está dizendo aqui, ó, se atentamente, se deres ouvido a voz do teu Deus, Ele vai te exaltar. Mas todavia, amado, louvado seja o nome do Senhor, assim como muitos de nós, Israel também fez. Israel fez. Como? Olha o que eles passaram. Deuteronômio 28, versículo 33, perdão. 33 diz assim, ó: o fruto da terra e todo o teu trabalho o comerá um povo que nunca conheceste, e tu serás oprimido e quebrantado todos os dias. O que aconteceu com Israel? Juízes 6. Era um povo oprimido. Tudo que eles faziam, o fruto da terra, vinha outro e comia. Aleluia. Vinha outro e arrastava. Vinha outro e fazia o quê? Levava. Ah, mas aí, esse falando aqui em relação a dízimo e as ofertas. Todos os dias, todos os cultos, a mesma palavra.
Por que a mesma palavra, amado? Como já foi falado, porque talvez você está precisando levar para alguém, ou talvez você ainda esteja assim, olha. O que entra aqui dentro? Nada. Mas você está aqui. E por você estar aqui, a palavra me garante, meu pastor Nazaré, dizendo o seguinte, que pelo ouvir da palavra e a palavra de Deus, a fé vai entrar. E a fé vai quebrar a barreira. E vai fazer o quê? Vai fazer prosperar esse coração duro. De que aquilo que é ofertado, aquilo que é dizimado na casa do Senhor. Ah, mas Damasceno, mas eu já sou. Louvado seja o nome do Senhor. Continua sendo e leva para o teu irmão que está ao teu redor. Leva para as pessoas que estão em sua volta. Leva porque estão precisando. Porque, amado, o devorador tem levado muito. E não é pouco, não. Ah, mas Damasceno, eu não estou vendo nada. Você quer ver o quê? Sua casa desabar? Você quer ver o quê? O brujão explodir? Não precisa disso não, mas o inimigo não vai trabalhar nisso não. O inimigo vai trabalhar, sabe o quê? Sorrateiramente, devagarzinho, vai quebrar uma coisa. Ah, nada a ver, é pequeno. Ah, não precisa disso não. Ah, não precisa daquilo não. Nada a ver, vai passar. E esse nada a ver que não precisa vai passar. Sabe o que vai acontecer? Juízes 6 vai gerar destruição, vai gerar morte, vai gerar a pobreza sobre a tua vida, sobre a nossa casa. Por quê? Porque deixamos de dar crédito à voz de Deus. Aleluia. Israel, amado, aleluia, segue padecendo. Mas Israel, amado, louvado seja o nome do Senhor. Depois, observe isso aqui, amado. Pode ser seu dia hoje, pode ser hoje, talvez não. Você pode continuar nessa luta, aí a escolha é sua. Mas Israel, chega um momento em Israel, meu pastor Leonardo, no versículo 6, que Israel começa a fazer uma coisa que eu e você não temos feito muitas das vezes. Já foi falado neste lugar aqui, de que estamos nos arrumando para casa, já começa o nosso culto. Estou em casa tomando banho 5 horas da tarde para vir para cá, o meu culto já começa. Então tem que entrar em oração, tem que entrar em louvor, tem que entrar na meditação da palavra. Senhor, me usa, Senhor, me capacita, Senhor, me abençoa, Senhor, fala comigo, Senhor, revela a tua vontade. Já começa lá. Israel, mas versículo 6. E assim Israel empobreceu muito pela presença dos medianitas. Primeiro vem a calamidade, primeiro vem a destruição. Mas todavia, louvado seja o nome do Senhor, a palavra diz assim, ó, então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Aleluia. Os filhos de Israel clamaram, buscaram ao Senhor. E o Senhor, amado, prontamente, aleluia, o Senhor não rejeita, amado. Entende isso aqui em nome de Jesus? O Senhor não rejeita. Pode ser quem for. Pode ser quem você possa imaginar do pior na face dessa terra. Mas se essa pessoa estiver com o coração contrito, buscando a presença do Senhor, o Senhor não rejeita. O Senhor se manifestará a ele. E quem sabe, amado, o Senhor não quer se manifestar a você? Quem sabe? Aleluia. Para partir para encerrarmos, amado, porque leva um dia, 3, 4, 5, 10, um ano para se falar dessa passagem. Mas eu quero chamar a sua atenção, sabe para quê? É que o Senhor visita os seus. O Senhor visita os seus. Aí se os seus estiverem atentos, o Senhor vai dizer assim, olha, se o Senhor é comigo, por que então me vem sobre isso? Por que está me vindo isso sobre a minha vida? Se o Senhor é contigo que está nos assistindo, o porquê que está vindo isso sobre a minha vida? Você está perguntando para o Senhor. Aí o Senhor não vai responder, não é por causa do teu pecado, é por causa do pecado do povo, não. O Senhor vai falar assim, olha, levanta-te, vai nessa tua força, porque eu sou contigo. Levanta-te. Aí você vai dizer assim, olha, mas como? Eu sou o menor da casa, eu não sou ninguém. Mas como? Levanta-te. Aí você vai fazer assim, olha, se o Senhor for comigo, é o seguinte então, que aconteça isso, que aconteça aquilo.
que aconteça isso. Gideão fez isso, amado. Gideão fez isso como? Senhor, se o Senhor está comigo, ele provou a Deus. Se o Senhor está comigo, que esse manto fique aqui do lado de fora, que em volta dele fique tudo molhado e ele seco. E o Senhor, amado, na sua infinita misericórdia, paciência que o Senhor tem, o Senhor foi lá, deu ouvido ao homem. O Senhor foi lá ao redor daquele manto, ficou tudo molhado por causa do orvalho da noite. Mas o manto que ele colocou, aquelas vestes que ele colocou, aquele pano que ele colocou, ficou seco. Mas todavia o profeta ainda, ou melhor, o juiz ainda duvidando, amado. Senhor, não se ire. Senhor, ainda tenha paciência comigo. Senhor, agora faça ao contrário. Que em volta esteja tudo seco, mas somente o pano esteja molhado. E a Bíblia vai nos dizer, amado, que o Senhor lá pacientemente, misericordioso, o Senhor fez o pano ficar seco e o pano ficar molhado. Fez a terra ficar seca e a terra ficar molhada. E assim aquele entendeu que Deus era com ele e entendeu o chamado que Deus tinha sobre a vida dele. E será o que está precisando para você e eu assumirmos o chamado que Deus tem na nossa vida? Está batendo, mas eu não sei nada. Ei, Deus escolheu um aqui, amado, que aos olhos era 0,00000 à esquerda. Ninguém dava nada. Mas 1 Coríntios capítulo 2 ao capítulo 9 vai nos dizer que Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as que são. Deus escolheu uma das coisas loucas que o mundo acha que é louco, mas Deus olha e fala assim, ó, é uma pedra preciosa, é um instrumento na minha mão, eu vou usar ele nessa terra, eu vou confundir aqueles que estão dizendo que não é nada. Por quê? Porque eu sou Deus na vida dele. Porque eu sou Deus na vida dele. Louvado seja o nome do Senhor. Então, amado, Israel começou a clamar. O Senhor levantou um. E uma vez mais, amado, será que o Senhor não tem te levantado para essa peleja que está em sua volta? Será que o Senhor não tem, ou o Senhor não está querendo nos levantar para o que está acontecendo em nossas voltas? Nossa pastora falou aqui das redes sociais o que está acontecendo no mundo. E será que o Senhor não está querendo nos levantar para que a gente possa nos posicionar diante do Senhor e estar orando para que Deus venha intervir? Para que Deus venha, mas entrar com providência. São várias as calamidades, amados, como quem está vendo aí. E muitas das coisas que estão acontecendo é por quê? Porque eu e você, a igreja de Cristo, está nos calando, estamos calados. Precisamos, amados, sair, precisamos clamar, precisamos pegar nossas redes sociais e colocar lá na frente lá. Que Deus existe, que Jesus está voltando, que milagre ainda acontece. Precisamos colocar, amado. Aleluia. Precisamos estar o quê? Aleluia. Propagando o Evangelho através das nossas redes sociais. Eu fui criticado. Lá no meu trabalho. De vez em quando os irmãos acompanham meu estado, né? Eu faço umas lives aí meio que doido aí, pego o telefone, estou andando na rua, irmão, tal. Aí eu falei uma mensagem lá, abençoando, profetizando na vida do irmão, né? Aí uns 3 dias, 4 dias depois, eu fui, peguei e fiz outra live, andando. Eu falei, irmão, e aí, irmão, como é que tá aí, como é que tá as coisas? Conta a bênção que Deus já realizou na tua vida. Conta as promessas. Aí beleza, coloquei lá, cheguei no trabalho, a pessoa chegou para mim e falou diretamente, deixa de ser fofoqueiro. Eu acho, fofoqueiro por quê? Querendo saber da vida dos outros? Eu não entendi. Não, botou lá no estado lá, querendo saber o que está acontecendo. Eu, opa, peraí. Se você não quer falar, amém. Mas é para testificar a minha fé. Porque, mano, você profetizar, você falar para o irmão do lado, Deus honrando, é muito gratificante você chegar e ouvir daquela pessoa e falar, a pessoa fala assim, ó, Deus é contigo, Deus está te usando, Deus te usou para me abençoar. A nossa pastora aqui é canal disso, nesse lugar aqui. Ela já deu testemunho de vários testemunhos dela aqui, mas que está no lugar.
Deus usa, a pessoa recebe, e a pessoa no dia seguinte fala para ela, enquanto ela na rua: olha, recebi, aconteceu, o milagre chegou, a providência entrou. Isso, amado, ela não se exalta, glória a Deus por isso, mas ela atribui, assim como eu, o nome de Jesus, toda honra, toda glória ao nosso Deus, porque nós não somos nada, nós não merecemos nada, mas somos, amado. Precisamos nos tornar, não somente hoje, mas todos os dias de nossas vidas, o quê? Um Gideão preparado, um Gideão disposto a obedecer a voz de Deus. Aleluia. Obedeça, amado. Profetize sobre a sua casa. Profetize. Eu tenho, amado, colocado isso na minha vida. Sabe o que, meu pastor Yolanda? Chamar a existência aquilo que não tem. Chamar a existência aquilo que não tem. Eu sei o que eu preciso, amado. Eu tenho chamado a existência aquilo que eu não tenho. Porque fiel é Deus. Eu não tenho um carro, eu tenho chamado a existência de um carro. Eu não tenho uma casa, 5 quartos, sala, cozinha, banheiro, varanda, quintal. Não tenho chamado a existência. Isso é loucura, isso é bobice, isso é besteira. Ei, para você, para mim não. Você sabe o que você precisa, mas você está longe. Cara, quanto mais você falar está longe, mais longe vai ficar. Chama a existência daquilo que você não está vendo. A fé, Hebreus 1, é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas a certeza daquilo que se esperam. Espere em Cristo, amado. Chama a existência. Espere em Cristo, que Deus vai te visitar, que Deus vai te abençoar, que Deus vai abrir as janelas do céu sobre a sua vida e que as promessas do Pai vão se cumprir, cada uma no seu tempo. Somente fique na posição em nome de Jesus, amém? E assim agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Você que está nos assistindo, que Deus te abençoe. Você que está, aleluia, nos vendo, amado, neste dia, que Deus tenha misericórdia de tua alma, aleluia. Assim como o Gideão se posicionou, seu amado, se posiciona também, dê crédito à voz de Deus, ouça e obedeça, porque o milagre, cremos, amado, a igreja missionária que ficar neste lugar, acredita que o milagre vai acontecer sobre a tua vida, sobre a tua casa, aonde quer que você esteja. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Aceita a oportunidade em nome de Jesus.